Olá, pessoal! Voltamos para a nossa aula de revisão. Esta aula é a aula de Geografia, a aula número 7. E a gente vai ter revisão para a nossa avaliação. Você que faz parte aí, tá? Vem acompanhando. Com certeza deve ser um momento de uma avaliação parcial aí com o seu professor, que está preparando. E aqui comigo também faço essa revisão do que já foi estudado. A aula será um pouco longa e espero que você possa acompanhar o que a gente tem visto nos capítulos 1, 2 e 3. Vamos lá, gente. Vamos falar primeiramente sobre o capitalismo e sua etapa econômica. Estudaremos nesse objetivo a revisão histórica do capitalismo e sua etapa econômica também. Gente, este é o livro que nós estamos utilizando. Se for este livro, bons estudos e vamos à nossa revisão. Quando nós falamos sobre a etapa do capitalismo, ela se divide em quatro, certo? A primeira começou pela etapa comercial, ali no final do século XV até a metade do século XVIII. Então, as potências naquele momento eram a Espanha e Portugal. E, logo em seguida, estavam vindo como emergentes e se tornarão líderes lá na frente a Inglaterra e a França. Então, quem era a periferia que estavam assim na visão econômica desses líderes mundiais da Espanha e Portugal? Era o continente americano, a da Ásia, que eram os fornecedores de mercadorias. A África como fornecedora de mão de obra. Tá? Os interesses dessas potências era o comércio de mercadorias de metais, né? Ouro e prata, açúcar e especiarias, pessoas escravizadas, e a revolução tecnológica daquela época era a caravela, né, e a bússola, que fez parte aí das grandes navegações. E a energia para aquele momento utilizada era o vento. Na etapa industrial, já vai se dar aí na metade do século XVIII ao fim do século XIX. Agora, quem é os líderes depois de um século aí de liderança entre Espanha e Portugal, agora os líderes é o Reino Unido e a França. Logo na sequência, na próxima etapa do capitalismo, quem será os líderes? Estados Unidos e Alemanha. Quem está na decadência agora nessa etapa industrial? Espanha e Portugal, que lideraram a etapa comercial. A periferia ainda se percebe, se a gente for associar aqui, neste momento a África e a Ásia como colonização. América Latina, alguns países começam a dar os primeiros passos de independência de suas colônias. O interesse dessas potências da etapa industrial é a ocupação dos territórios, garantir os mercados consumidores, o acesso às matérias-primas e minerais e agrícola. A revolução aplicada naquele momento, a revolução tecnológica, surge agora a máquina a vapor, certo? A máquina a vapor e o trem, certo? Que foi o que alavancou a economia naquela época, em virtude de quê? Em virtude do carvão mineral, que era a fonte de energia utilizada neste momento. Agora eu te trago a terceira etapa do capitalismo. Ela já se inicia aí no fim do século XIX até a até a Segunda Guerra Mundial, ou seja, até 1945. É a chamada capitalismo financeiro. Veja agora que os líderes são os Estados Unidos e a Alemanha. O Japão vem logo na sequência como emergente. Quem perde a influência agora nessa etapa financeira é a Inglaterra e a França. A periferia, você preste atenção, que ainda continua sendo, para a etapa financeira, o continente africano e a Ásia como colonização. E na América Latina continua a independência dos outros países, tanto na América Central como na América do Sul. Os principais interesses dessas potências dos Estados Unidos e da Alemanha, e bem como do Japão, é agora o controle dos territórios para garantir esses mercados consumidores e o acesso às matérias-primas, minerais e agrícola. E aí se dá o início da internacionalização dessas empresas, o monopólio, né, de algumas empresas e assim por diante. A revolução tecnológica agora mudou, porque surge agora o automóvel, o avião e motores movidos a combustão interna e elétricas. A energia agora surge com uma novidade que se estende até os dias de hoje, o petróleo e a eletricidade. Quando nós saímos desse patamar, estamos vindo agora para a quarta etapa do capitalismo. Qual é? O informacional. Ele dura até os dias de hoje, porque ele surgiu pós Segunda Guerra Mundial e dura até os dias de hoje. Agora, você vai ver agora que os líderes não é só dois países, agora são multipolarismo
entre as nações. Então, nós temos Estados Unidos, Japão, Alemanha, logo em seguida vem o Reino Unido, a França e a China como um país emergente nos dias atuais. A periferia do sistema agora é o que? A independência dos países da África e da Ásia, que ocorreu ao longo de 1945 até 1990. Hoje não há, assim, por assim dizer, que existem colônias ou países é, dominando outros. Não. Todos os países agora são, tirando algumas exceções, são independentes e têm suas próprias leis, mas são carentes de tecnologia. Assim, bem como surge uma nova modalidade também nesse período, que são os blocos econômicos. E surge uma novidade dentro desse período, o chamado BRICS, que é a sigla dos países participantes. Foi um nome dado aos países que, na década de 2000 para cá, começaram a despontar como economias fortes, que é o Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. Não é um bloco econômico, mas são países que, pelo economista, foi dado por mostrarem um crescimento econômico para suas épocas. As principais características dessas potências, o quê? É a aceleração da internacionalização das empresas multinacionais, ou seja, ela tem as suas sedes nos países de origem, mas que tem, vamos colocar por assim dizer, suas filiais em outras nações. Então há agora um domínio do mercado mundial para exportar mercadorias. Por exemplo, você compra agora mercadorias pelo comércio online, você pode comprar uma mercadoria via China, via Singapura, Taiwan, Japão ou de qualquer outro país europeu ou americano, certo? Porque a tecnologia, a evolução tecnológica facilitou isso, o transporte também facilitou isso. Então, a revolução tecnológica agora ou seja, a tecnologia de informações e comunicação, como exemplo, computadores, internet, celulares. É, Hoje nós estamos aí avançando para o 5G, né, para a sua velocidade, e o conhecimento técnico-científico favoreceu isso. Uma outra modalidade de fonte de alternativa são as energias renováveis. Por exemplo, energia eólica, energia hidrelétrica, a parte hidráulica, a geotérmica, entre outros tantos fatores que justamente para que um dia a energia do petróleo que é utilizado, a eletricidade, um dia, né, o uso do petróleo que é tão constante em todas as modalidades, possa ser, como é uma energia não renovável, possa ser substituída pelas fontes renováveis. Te trago um quadro aí mostrando a evolução do capitalismo. Nós temos aí, pessoal, uma visão bastante interessante. Olha, lembre, o conceito do capitalismo é um sistema econômico onde os meios de produção, os meios de distribuição, as decisões sobre a oferta do produto vai depender da demanda. E essa demanda for pequena, o que acontece com o preço do produto? Diminui. Quando a demanda, ou seja, a procura é maior, o preço faz aumentar dos produtos. Você já percebeu isso? Além disso, os investimentos, né, são de propriedades privadas com fins lucrativos e os lucros são distribuídos para os proprietários que investem em suas empresas. E aí predomina o que? O trabalho assalariado. Então você viu aí as 4 fases, tá, que ocorrem. Lembra, o capitalismo comercial se deu pelas grandes navegações. Então, o colonialismo, ou seja, as práticas políticas, econômicas e militares que visavam a conquista de territórios. Os países aí, né, nessa demanda foram Portugal e Espanha, seguido de França, Inglaterra e Holanda. No industrial, certo? O aprimoramento aí do artesanato para a manufatura e depois a maquinofatura, onde os processos de produção foram se evoluindo. Os precursores desse momento aí foi a Inglaterra, a grande fábrica do mundo naquela época. E aí surge aí a primeira revolução industrial, o conjunto de mudanças marcadas pela substituição do trabalho artesanal para o assalariado com o uso das máquinas, certo? Na terceira fase, o financeiro, esse resumão aí, os países já industrializados aumentam a produção,
aumenta a expansão da sua indústria em busca de por novos mercados consumidores e de matérias-primas. Então vem aí a segunda revolução industrial. Os países europeus partem em busca de novos domínios territoriais. E aí surge um novo nome que você precisa entender, o imperialismo. O imperialismo, certo? Como mostra aqui no texto para você, indica o que é a política de expansão e domínio territorial. Por quem? Pelos Estados Unidos, pela França, pela Alemanha, pelo Reino Unido, tá entendendo? Além de Portugal, Espanha, os países também começaram a colonizar alguns países africanos e asiáticos em busca de matéria-prima e além do mercado consumidor. Então, principalmente Estados Unidos, Alemanha, França, Reino Unido, né, foram um dos países imperialistas sobre essas áreas territoriais que eu acabei de falar dos continentes. Por fim, vem aí o capitalismo informacional, no meado do século XX até os dias de hoje. Há o fim dos impérios coloniais, surge aí os grandes conglomerados, novas tecnologias surgindo e uma nova modalidade chamada globalização. Ou seja, o que acontecer lá do outro lado do mundo, através da internet hoje, você está sabendo em tempo real, aqui no Brasil, por exemplo. Então surge aí a era informacional, o surgimento dos computadores, da internet. E assim surge o quê? A terceira revolução industrial. Veja só o que nós temos aqui na continuidade. Olha aqui, ó, bem aqui. Ó. Lembra? No capitalismo comercial, os lucros permitiriam o quê? O acúmulo de capitais. Já na etapa industrial, surge um novo nome, burguesia. Os donos do capital, os donos do dinheiro, os que investem. E os que não podem investir dependem da força do trabalho. Então, essas pessoas trabalham para ter o seu salário no final do mês. Que nós chamamos aqui a força do trabalho, que são os operários. E surge uma nova doutrina econômica nesse período do capitalismo industrial, que é o liberalismo econômico. Olha, isso daí é muito falado, hein? Tanto no socialismo, certo? Ou melhor, desculpa, na disciplina de sociologia, certo? Bem como na nossa disciplina de história e geografia. Essa teoria aí foi defendida por Adam Smith, que caracterizava a defesa de que a economia de mercado deve ser regulada pela lei da oferta e da procura, sem a intervenção do Estado. Ou seja, lembra quando nas aulas eu falei sobre a importância do Estado Nacional, certo? Que você viu ali no capítulo 2, ou seja, o surgimento das nações, né, do seu território, ou seja, que o mercado possa definir o preço dos produtos de acordo com a procura daquele produto. Por exemplo, se um produto está barato, é em virtude de qual motivo? Porque aquele produto não está sendo vendido. E quando o produto barateia, o que acontece? Aumenta a procura. E quando eles atingem o objetivo, a meta, é, pelo prejuízo que eles tiveram por não ter vendido, quando eles atingem aquela meta, o que acontece? Na semana seguinte ou no dia seguinte, eles voltam a aumentar o produto novamente. Então, ou seja, há uma regulação. Por isso que existe hoje, tanto no Brasil e no mundo, tá? O chamado Black Friday, que ocorre sempre no último dia do mês de novembro de cada ano, onde eles baixam os preços em 70%, 50%, 30% sobre o valor que é vendido normalmente. Ou seja, o pessoal deixa sempre para comprar nessa data, economiza ao longo do ano para poder ter uma vantagem na hora do poder de compra. Aqui também, gente, ó, por exemplo, nessa parte que mostra aqui é o capitalismo financeiro. Aqui vai mostrar que após as guerras e as crises que ocorreu no ano de 29, no ano de 1929, que abalou aí o sistema capitalismo, dava a entender que o capitalismo não era mais seguro, surge aí um novo conceito chamado keynesianismo. Foi uma teoria defendida pelo economista Keynes, que pregou a intervenção da economia estatal naquele momento. E através disso aí surgiu aí uma outra situação também, né, nesse alavancar do prejuízo econômico naquela época, o welfare state, o estado do bem-estar social, que caberia o quê? Que o governo deveria suprir as necessidades básicas da população, como saúde, trabalho, educação e previdência. Isso aconteceu no New Deal nos Estados Unidos através do presidente Roosevelt e no Brasil foi através do presidente Getúlio Vargas. E no informacional surge uma nova modalidade que se estende até os dias de hoje, o chamado neoliberalismo.
é uma regra de política e econômica, viu, gente, que é capitalista, que defende a não participação do Estado na economia. Quando eu falo a participação do Estado na economia, eu quero que você entenda que se o Estado percebe que pode ter perdas econômicas, então ele intervém, ele age ali, aumentando preços dos juros que é cobrado sobre as empresas, ou ele diminui para que não haja um colapso econômico. Por exemplo, atualmente, nesse período de pandemia, o que está acontecendo com os preços? Os preços estão lá em cima. Então, se o Estado nacional, por exemplo, como o Brasil, não intervém, ou seja, ele está deixando a ação neoliberal tomar de conta. Você entendeu? Porque ele não está tendo, o Estado não está intervindo na economia. O que eu quero dizer? Por exemplo, nós temos aí o aumento da gasolina. Então, o governo não age para diminuir esse preço. Se aumenta o preço da gasolina, o que vai acontecer? Diz aí para mim. Vai aumentar o preço dos produtos, vai aumentar o preço do gás, aumenta uma série de coisas, justamente porque uma vai ligando à outra. Então, se o Estado não chega nesse momento do preço da gasolina e não diminui a taxa de imposto, diminui o preço, a tendência é o sistema neoliberal. Então, o Estado não está intervindo e não se opõe em relação ao que está acontecendo no cenário comercial. É aí que bate a cabeça esse sistema neoliberal, essa ociosidade do Estado sobre a sua economia. Esse tema aí surgiu aonde? No Reino Unido, através da mulher conhecida como a Mulher de Ferro, Margaret Thatcher. E nos Estados Unidos, através do presidente Reagan. Aí o que ocorre? A Grande Depressão do século XXI. Isso, a crise econômica de 2008 se deu através da crise da dívida pública. Começou ali nos Estados Unidos. Um período do que aconteceu nos Estados Unidos, para você ter uma ideia. As pessoas começaram a ser demitidas, né, e não podiam pagar as suas hipotecas imobiliárias. Então, alguns americanos nos Estados Unidos, como na Europa também, começaram a perder as suas casas. E olha que isso daí é uma teia. O problema começou ali nos Estados Unidos, aí foi ligando aos outros fornecedores, disso ou daquilo, e até chegar no Brasil. O Brasil conseguiu se superar nesse período porque ele fez o congelamento dos impostos. Exatamente, o congelamento dos impostos. Ou seja, na época, quem governava o Brasil era o presidente Lula no seu primeiro mandato. Foi uma época boa, até houve um superávit de 10%, né, do PIB, ou melhor, superávit não, perdão. O PIB do Brasil chegou a próximo de 10%, né, de crescimento, e o presidente da Fazenda, né, o ministro da Fazenda, foi até convidado a dar palestra de como o Brasil conseguiu se superar numa crise tão mundial e que o Brasil não sentiu esse impacto na sua economia. Justamente por causa de quê, meu povo? Congelamento de preços. Facilitou o poder de compra e de venda. Isso daí facilitou muito. Atualmente, infelizmente, no mundo atual de 2022, isso não vem acontecendo. Tá? Muito bem, tu viu aí? Foi a primeira parte da nossa aula. Agora vamos partir, dar uma continuidade que nós temos aqui para você. A gente vai ver na próxima aula 7.1 mais um resumão para você. Um forte abraço e tudo de bom. Espero que você tenha curtido. Bons estudos!